Finalmente saiu o pacote de ajuste fiscal. Começa agora JBR News. Olá vocês que nos acompanham diretamente aqui dos estúdios do Jornal de Brasília, levando informações do nosso conteúdo que é feito diretamente para você, que é o JBR News, feito pelo Imagem e Credibilidade, onde busco diariamente levar as informações da capital federal, aquilo que traz impacto para a vida de todos nós, seja na política e na economia, e hoje o assunto realmente é economia, mas claro, como se trata de Brasília, a economia e a política caminham juntas, em paralelo, quando não, completamente uma abarrotada em cima da outra. De qualquer forma, o que está acontecendo hoje é o anúncio oficial, finalmente após mais de um mês, do famoso pacote de ajuste fiscal, como alguns chamam, corte de gastos ou corte de despesas do governo. O que interessa é a busca da austeridade financeira do Estado brasileiro, o equilíbrio fiscal, o equilíbrio das contas, aquela questão entre despesas e receitas. Enfim, o país não pode perder o controle do que gasta e, claro, muito menos do que arrecada. Portanto, esse ajuste fiscal tem por objetivo justamente equilibrar as contas públicas, já que tem sido visto que o governo tem gasto acima do que foi estabelecido como metas, e justamente no momento que a inflação dá sinais de crescimento, a alta de juros da mesma maneira e o dólar, que hoje, inclusive por conta do anúncio do pacote de ajuste fiscal, chegou a bater quase R$6 por dólar. É a maior cotação da moeda americana e isso demonstra claramente como está o humor, ou o mau humor, melhor dizendo, do mercado financeiro diante das medidas apresentadas. O que interessa é, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, já desde a noite de ontem resolveu, através de um pronunciamento à nação, explicar que hoje finalmente seria anunciado e entregue este documento. Lembrando que o documento é um documento que foi elaborado por todo o governo, teve, claro, como o maior representante de toda essa negociação, o próprio presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, que teve que falar diretamente com vários de seus ministros, áreas que seriam afetadas, com corte de gastos, corte de investimentos e também mudanças no que é chamado alguns privilégios de categorias específicas. Então, dentro deste pacotão, o que tem aí? Um projeto de lei e também uma proposta de emenda constitucional, porque esses assuntos não são apenas apresentados num documento à nação, como ontem o ministro começou a fazer e hoje ele detalhou um pouco mais. Hoje, inclusive, é o dia inteiro de detalhamentos sobre este assunto, sem contar justamente a entrega dos próprios PL e PEC ao Congresso Nacional para se iniciar, então, uma negociação de votação. Lembrando que o governo precisa que este assunto seja votado, seja o projeto de lei, seja a proposta de emenda constitucional ainda neste ano. Nós estamos falando aí da última semana de novembro, lembrando que o Congresso Nacional, por volta do dia 20 e 22 de dezembro, ou seja, menos de 20 dias, ele já não trabalha mais e o governo tem que ter este assunto aprovado antes dessa data final. Portanto, a negociação é grande e o governo tomou como medida levar antes aos presidentes da Câmara, Arthur Lira, e do Senado, Rodrigo Pacheco, o que seria feito neste pacote, para que eles previamente já tivessem conhecimento e pudessem trabalhar internamente com as lideranças da Câmara e do Senado a análise e votação em tempo recorde de um assunto tão grande e que afeta a vida de todo mundo. E aí vem uma outra situação, ou até um outro problema para o governo. Porque o Congresso Nacional não necessariamente vai avaliar que o que o governo mandou é o que o Congresso quer, muito menos votar de acordo com o que está colocado. O Congresso pode modificar muito do que foi colocado. Este assunto pode não ser concluído neste ano. E mais, o Congresso ainda pode, nas suas prerrogativas, apresentar textos paralelos ao que foi apresentado pelo governo. Portanto, o projeto de lei ou PEC paralela já está sendo, inclusive, montada por parte da oposição, que já pretende colocar em tramitação, já estão colhendo assinaturas, se tiver o mínimo que é exigido na Câmara e no Senado, o assunto também passa a correr junto com o que foi enviado pelo governo, já que o PL do governo e também a PEC com relação ao ajuste fiscal já foram recebidos oficialmente e começará a sua tramitação, porque aí é da prerrogativa dos presidentes das casas e isso já está acordado entre eles. Porém, os presidentes não têm a totalidade dos votos, ainda que tenham muita influência nas suas bancadas,
tanto na Câmara como no Senado, quem decide mesmo são os deputados e senadores. E uma medida, ou uma série de medidas como as que foram apresentadas, que causam impacto na vida de todo mundo, em especial do eleitor, do deputado e do senador, eles não vão deixar que seja aprovado exatamente como o governo enviou. Isso porque, entre os principais pontos que estão sendo colocados nesse longo documento, que não dá para a gente detalhar tudo, mas amanhã continuaremos com esse mesmo assunto, mas em linhas gerais ele traz, entre as medidas que foram anunciadas, uma delas que é um crescimento menor do salário mínimo. Olha já o primeiro impacto que incomoda deputados e senadores, ou seja, o salário mínimo que hoje tem uma forma de reajuste que permite um crescimento maior junto à inflação, teria uma redução desse crescimento. Portanto, os patamares do salário mínimo projetado ficariam menores do que hoje estão sendo pensados. Esse já é um primeiro impacto que atrapalha a negociação e a votação no Congresso. Como se não bastasse isso, resolveu-se taxar os rendimentos de aplicações financeiras e até proventos vindo de aposentadorias e salários que ultrapassam R$50 mil por mês, numa taxação que não existia. E aí toca quem? Justamente os mais ricos. Mas o governo fez isso por quê? Porque ele precisa também dar uma resposta diante da medida do salário mínimo. Se afeta os mais pobres, também tem que afetar os mais ricos. E dentro desta política de tentar equilibrar os cortes e a tesoura de um lado para o outro, também o governo resolveu isentar da cobrança de imposto de renda quem ganha até R$5 mil. Portanto, é uma medida que, claro, se faz com que o governo perca uma parte da sua arrecadação no momento que ele precisa de ter mais dinheiro em caixa, por outro, ele sinaliza justamente com essa população que é a mais prejudicada, que alguma coisa está sendo feita também pensando no seu benefício, já que parte vai lhe prejudicar. Porque não é só essas questões que nós colocamos de não aumento do salário mínimo, de taxação dos mais ricos, de isenção do imposto de renda para aqueles que ganham até R$5 mil, mas tem várias outras medidas que mexem, como eu disse, na previdência dos militares, nos super salários dos juízes e também algumas regalias que existem ainda no poder executivo. Portanto, vai mexer em várias áreas, sem contar que as principais que contam com recursos para investimento na melhoria da sociedade, como é o caso da saúde e educação, serão as mais prejudicadas. Então, o governo tenta equilibrar politicamente uma decisão, claro, que ela é econômica. Agora, e o mercado? O mercado, eu já disse, não reagiu bem. Desde ontem já está reclamando do que está sendo previamente anunciado. E agora, com o conhecimento completo do documento e o detalhamento por parte do governo, o mercado se mostrou ainda mais nervoso. Como disse, o dólar, antes mesmo da abertura do mercado hoje, já estava em R$ 5,99. Ele abriu em R$ 5,97 e está oscilando durante todo o dia com previsão de chegar a R$ 6,00 ou até ultrapassar esse patamar. Lembrando que é o mais alto que já obteve, e isso demonstra claramente o nervosismo do mercado. Por quê? O temor maior e generalizado no mercado financeiro é que as medidas tomadas pelo governo de fato não resolvam o objetivo final, que é justamente de equilibrar as contas, de trazer austeridade para o país e mais, permitir novos investimentos. Por quê? Um dos pontos que incomoda o mercado é justamente a taxação de quem tem rendimentos mensais acima de 50 mil. O mercado financeiro trabalha com este público. As aplicações de quem trabalha no mercado financeiro e quem tem condições de aplicar no mercado financeiro, claro, é esse público de acima de 50 mil por mês. Portanto, taxá-los é algo que já incomoda o mercado diretamente e, ao mesmo tempo, ele avalia que as medidas não são suficientes para garantir a austeridade. Lembrando que o governo disse que com esse pacote ele pretende fazer uma economia que chega a 73 bilhões de reais nos próximos 2 anos, já que as medidas para valerem para 2025, e aí está a pressa de se colocar isso no Congresso Nacional para uma votação, tem que ser votado no ano anterior, porque é a questão da regra da anuidade. Para se cobrar em 25, tem que se votar em 24. Então o governo trabalha 25 e 26 com este pacote. Mas, como disse, o próprio mercado não vê com bons olhos. O nervosismo está claro nas taxas que estão sendo colocadas. Vamos decorrer o resto do dia e analisar para ver como ficará e traremos para vocês os impactos e as mudanças que vão ocorrer, claro, de hoje para amanhã. Este assunto é muito vasto, é muito profundo e impactante para a vida de todos nós. Agora é importante, antes de encerrar o conteúdo, que o sonho do governo com, claro,
O anúncio deste pacote é não somente demonstrar para o mercado nacional, mas também para os investidores estrangeiros que o Brasil caminha para o seu equilíbrio fiscal, está fazendo o seu dever de casa, está buscando austeridade e, mais do que isso, não quer gastar mais do que recebe. Porém, se isso acontecer segundo o governo quer, é justamente aquele sonho de anunciar geração de empregos, aumento de renda, maior poder de consumo, pois o mercado pensa justamente o contrário, que se não houver justamente uma política de arrecadação maior, com justamente uma qualidade de vida para a população e com condições dela poder melhorar o seu consumo, e a alta dos juros impede a alta da inflação, impede a alta do dólar, impede, o impacto esperado pelo governo pode se inverter, ou seja, o famoso crescimento pode não vir e a despesa que hoje pretende trazer de volta 73 bilhões, ou pelo menos manter no caixa esse valor, pode na verdade sair pela culatra, ou seja, o tiro acabar matando o próprio paciente. Mas vamos avaliar, porque o mercado está nervoso. O importante é que o anúncio saiu. Depois de mais de um mês, já sabemos os pontos principais e daqui diariamente vamos levar para vocês as informações de Brasília. Espero que essa análise de hoje, ainda que muito breve e até de alguma maneira não contendo os principais pontos, mas de alguma forma levou para você o entendimento geral de um assunto que toca a vida de todos nós. E você gostando, faça o que a gente sempre pede, entre nos comentários, coloque a sua opinião, inclusive fale se esses assuntos lhe interessam, se você até sugeriria outros para esse conteúdo diário que é o JBR News. E se gostou, claro, curta, compartilhe, também acesse imagemecredibilidade.com. Estaremos aqui amanhã aguardando todos vocês. Muito obrigado pela audiência de hoje.